Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Quem aqui foi abençoado? Amém. Segunda Reis 6:24 está escrito: depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram ao ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Amém? Senhor Deus, fala ao nosso coração esta manhã. Ministra a nossa vida, meu Deus. Como é bom, Senhor, como é precioso para nós podemos estar na Tua presença, meu Deus. E logo pela manhã, meu Pai querido, nós sermos alimentados pela Tua palavra e podemos sentir a Tua presença, meu Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor encontre em cada um aqui nessa manhã um verdadeiro adorador que te adora em espírito e em verdade. Que o Senhor encontre em cada coração aqui um lugar de habitação, e que o Senhor possa permanecer na nossa vida, e que o Senhor possa nos ensinar todos os Teus caminhos. E nós entregamos ao Senhor nessa manhã toda a honra e toda a glória. Usa, Pai, a minha vida na ministração da Tua palavra, eu te peço, como instrumento vivo nas Tuas mãos, meu Deus. Que não seja eu, mas seja o Senhor. Que a minha carne se cale, meu Deus, que somente o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Aplauda ao Senhor no teu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que não é usual o pastor estar ministrando de manhã, mas uma coisa que eu creio que todas as coisas estão no controle das mãos de Deus. E se o Senhor desejou e nos direcionou para que eu estivesse aqui essa manhã, é porque Ele vai abençoar a tua vida com a palavra de hoje. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero ministrar no teu coração uma palavra que o Senhor Ele falou comigo ontem durante o dia, e Ele complementou essa palavra no meu coração durante essa madrugada. Eu quero compartilhar no teu coração, porque nós estamos no mês da colheita dos grandes frutos. O mês de agosto é um mês de colhermos grandes frutos na nossa casa, na nossa família, na nossa vida emocional, nos nossos projetos, em todas as áreas da nossa vida. Amém? E eu quero ministrar ao teu coração que debaixo desse poder, dessa grande poder, dessa colheita de grandes frutos, o Senhor Ele é poderoso para nos tirar da escassez para a abundância em um só dia. Oh, glória! Aleluia! Amém? Nós vamos sair da escassez para a abundância. Amém. Amém? Nós vemos aqui nesse texto de 2 Reis que no capítulo 6 que o povo de Israel, eles estavam mais uma vez em um conflito militar. Uma coisa que acontecia de forma natural naquelas épocas é que de tempos em tempos os reis saíam à guerra, né? E eles saíam à guerra para conquistar territórios. E aqui nós vemos no capítulo 6 que o rei da Síria, ele desejou e ele se mobilizou para conquistar o território do reino do norte de Israel. Porque nós sabemos que nesse período Israel ele estava dividido. Havia o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos, que era o reino de Judá. E aqui o rei da Síria, ele mobiliza todo o seu exército e ele cerca Samaria, que era a capital do reino do norte de Israel. E ele cerca a cidade, e ele a cerca por tantos dias, ele sitia aquela cidade por tantos dias, e ele impede a entrada e a saída de pessoas.
pessoas, ele impede a entrada e a saída de mantimentos, que o povo que estava em Samaria começa a entrar em uma escassez extrema, ao ponto de, eu fui fazer a conversão dos valores, eles venderem uma cabeça de jumento por um valor aproximado de R$ 1.778 nos dias de hoje. Já pensou você comprar uma cabeça de jumento que mais tem osso do que carne por R$ 1.778? E para piorar, eles pagavam R$ 111 em cocô de pombo, para comer cocô de pombo. Era a alimentação deles naquele período de guerra, naquele período de escassez que eles estavam enfrentando. Por quê? Porque o inimigo se levantou contra eles. E olha que detalhe impressionante: eles não tinham problema financeiro, porque queridos, que paga R$ 1.778, 80 ciclos de prata em uma cabeça de jumento, é porque eles tinham o poder aquisitivo para isso. Só que, mesmo todo o poder aquisitivo do mundo, diante de um ataque do norte, durante todos os reis que passaram pelo reino do norte, todos eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e por isso todos os reis que iam contra eles tinham vitória. Amém até aqui? Amém. Só que aconteceu um fato que foi o pior de todos. A palavra fala na continuação desse texto que o rei, ele estava passeando para ver a situação da cidade, até que uma mãe desesperada chega para o rei e fala assim: ei, me socorre. E ele fala: o que eu posso fazer por você? Está todo mundo aqui na pior, querida. O que eu vou fazer por você? E ela falou assim: a minha vizinha, ela me chamou e ela falou: vamos cozinhar o seu filho hoje, a gente come ele, e amanhã a gente cozinha o meu e a gente come ele. E essa mulher aceitou, e ela matou o filho dela. Elas comeram aquela criança, e no dia seguinte, quando ela foi cobrar o filho da outra, a outra não permitiu e ela escondeu o filho. E o rei entrou em amargura, ele rasgou as vestes dele. Todos viram que ele estava por baixo das vestes reais, ele estava com vestes de pano de saco por sobre a pele dele. E veio no coração do rei: eu vou matar o profeta Eliseu. Só que é o seguinte: havia profeta na terra. E quando há profeta de Deus na terra, a palavra de Deus, ela se manifesta. A palavra de Deus, ela se cumpre. Por quê? Porque o profeta de Deus, ele é boca de Deus na terra. Aleluia. Amém? E a palavra que sai da boca de um profeta de Deus, o Senhor mesmo a faz cumprir, porque o profeta ele foi constituído pelo Senhor. Então o rei ele envia mensageiros até Eliseu e fala assim: não vai passar essa noite, Deus pode fazer comigo o que Ele quiser, mas eu prometo que a cabeça de Eliseu não fica sobre os ombros dele. Só que quando ele envia o mensageiro dele até Eliseu, Eliseu fala assim: lá vem o mensageiro do filho do homicida, ele quer me matar. Só que ele fala para o mensageiro: ele volta para o teu rei, porque eu tenho uma mensagem de Deus para ele. E a mensagem que Eliseu passa está lá no capítulo 7 de 2 Reis. 2 Reis capítulo 7 e o versículo 1 diz assim: está aqui? Glória a Deus. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um
domingo à porta de Samaria. Ele está falando assim, hoje vocês estão em extrema escassez, mas amanhã, a estas horas, vocês estão pagando hoje R$1.778 por uma cabeça de jumento. Agora vocês vão comprar farinha de sacada por R$11. Vocês vão comprar o trigo que vocês precisam de saco por R$11, por um ciclo de prata. Vai haver uma grande abundância de hoje para amanhã. A tua história vai mudar de hoje para amanhã. Aquilo que hoje é uma aparência de morte, amanhã vai ter abundância na tua vida e em todo o reino. Amém. A sua história vai mudar da noite pro dia. Parece demais. Aí a gente para e olha para a nossa vida, e a gente olha para algumas situações que a gente enfrenta e que às vezes se perdura por anos e anos e anos e anos, e a gente sofre com isso por anos. A gente pensa assim, mas como que agora, do nada, essa situação vai mudar de uma hora para outra? Eu vou dormir de um jeito e vou acordar de outro jeito. Eu vou acordar, sabe, com a minha casa no pé de guerra etéreo, e vou acordar, e a partir de hoje minha casa vai ser um lugar de paz. Eu vou dormir desempregado e vou acordar empregado em uma multinacional. Eu vou dormir de um jeito enfermo e vou acordar curado, sendo que eu já estou doente já faz 10, 15, 20 anos, sabe? Eu vou dormir com a minha família toda desviada da presença do Senhor e vou acordar com todo mundo na casa de Deus. Como que isso vai acontecer? Eu só te digo uma coisa: se a palavra veio do Senhor, creia, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Por que eu falo isso? Porque a incredulidade, ela tem o poder de anular a palavra de Deus na nossa vida, e aí ela acaba alcançando a vida de todos ao meu redor. Só que porque eu resisti ao poder da palavra, eu acabo não vivendo. Então se abra para falar assim: a minha casa vai viver. É de hoje para amanhã, então eu creio, meu Deus, a minha casa vai viver. Eu vou viver o meu milagre. Eu sei que parece improvável demais. Só que uma coisa que eu te falo, isso não é algo exclusivamente nosso, ou não é algo exclusivamente dos dias de hoje. Porque, olha o que diz lá no versículo 2 do capítulo 7. Ele continua falando assim: porém, o capitão, o braço direito do rei, o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Por quê? Porque ele deixou com que aquilo que os olhos humanos dele estavam vendo, a fome e o exército que estava em volta da cidade, tivesse mais importância no coração dele, ocupasse mais espaço no coração dele, do que o poder de Deus na nossa vida, do que o poder de Deus em transformar aquela situação. E é exatamente em cima disso que Satanás ele trabalha. É
É dessa forma que Satanás trabalha, tentando nos cercar com um ambiente de incredulidade, para que a gente não viva o milagre do Senhor. Jesus, certa vez, ele estava chegando a uma das cidades, e na cidade havia um cego, e aquele cego desejava enxergar, e a palavra fala que Jesus, ele pega aquele cego, tira ele da cidade, do lado de fora. Jesus, ele ora por aquele cego, coloca as mãos nos olhos dele e fala: o que você está vendo? E o cego responde: eu vejo os homens como se fossem árvores. Eu estou enxergando, mas eu estou vendo agora meio embaçada ainda. E a palavra fala que Jesus orou a segunda vez pelo mesmo cego. E ele fala: agora eu estou vendo perfeitamente. Aí Jesus fala: agora. Ele fala assim: Jesus, eu vou seguir você. Ele fala assim: não, você não vai me seguir, mas não volta para essa cidade. Essa cidade é um ambiente incrédulo. Essa cidade é dominada pela incredulidade. Eu preciso te tirar de dentro desse ambiente de incredulidade, para que você vivesse o milagre. E Jesus precisou orar por aquele cego 2 vezes. Tamanha era a incredulidade, o ambiente de incredulidade naquele lugar. E para aquele cego viver aquele milagre, Jesus precisou tirar ele daquele ambiente de incredulidade. E as lutas que nós enfrentamos, o cerco que o inimigo faz na nossa vida, para impedir de chegar até nós a palavra do Senhor que vai nos fortalecer, que é o alimento espiritual, que vai trazendo escassez, que vai tirando a nossa paz, que vai nos roubando da nossa comunhão em família, que vai nos afastando da comunhão do corpo de Cristo, que vai nos distanciando daquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida, que vai nos enfraquecendo dia após dia, para que então Ele possa entrar e dominar a nossa vida. É por isso que Ele nos serve. Mas hoje é uma palavra do Senhor liberada sobre nós. Não importa por quanto tempo o inimigo tem cercado a nossa vida, basta apenas uma palavra do Senhor, as janelas dos céus vão se abrir, o inimigo vai ser confundido e nós viveremos o cumprimento das palavras do Senhor. A nossa história ela vai mudar. Quem é o inimigo ou não, pode dar a escassez que for, a palavra do Senhor, ela é maior, ela é mais poderosa, ela é mais eficaz e ela vai se cumprir na tua vida, queira o inimigo ou não. Glória a Deus. Glória a Deus. Crer no meio da escassez, da necessidade, é muito difícil. Mas a gente decidir crer é o que vai trazer a diferença. Sabe, a dor que a gente enfrenta, o sofrimento que a gente passa, ele vai limitando a nossa visão. Por quê? Porque ele vai tirando a nossa esperança. Ele vai tirando a nossa esperança. A tribulação que a gente enfrenta, ela visa tirar a nossa esperança. Mas lá em Romanos no capítulo 5, como eu ministrei para os nossos homens ontem, a palavra nos ensina que a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, ela produz experiência. E a experiência, ela produz a esperança. A tribulação, ela quer roubar a nossa esperança de futuro, de uma família bendita, de uma vida financeira estabilizada, de um casamento em paz. A tribulação, ela quer roubar isso. Mas quando mesmo em meio à tribulação eu decido crer e eu persevero segundo a palavra que eu recebi, isso vai desenvolver minha experiência, e a minha esperança, ela não será frustrada no Senhor. Amém.
Porque Ele vai honrar a tua fé. Ele vai honrar a tua fé. O inimigo ele vai falar assim: eu vou colocar tanta coisa aqui, eu vou bombardear de tanta situação, que ele não vai ter nem mais forças, ela não vai ter nem mais forças para continuar, e vai querer abrir mão de tudo. Só que ele vai olhar para você e vai ver que você está perseverando. Ele vai dizer: não, mas agora eu vou fazer e eu vou derrubar. E ele vai olhar para você e vai ver que você está em pé. Ele vai olhar para você e vai ver que você está firme na presença do Senhor. E mesmo com todas as guerras, mesmo com toda a situação, mesmo com toda a escassez, você permanece fiel na presença do Senhor. Aí sabe o que acontece? O Senhor, Ele envia uma palavra que muda a história da sua vida. E ela vem do lugar mais improvável. Porque a gente continua lendo agora. Vai no versículo 3. Do versículo 3 até o final, a partir do 3, ele vai falar que haviam 2 leprosos que estavam do lado de fora da cidade, porque o leproso ele não poderia ficar no meio da cidade. Então haviam 2 leprosos que estavam do lado de fora da porta da cidade. E eles falam: se a gente entrar na cidade, a gente não pode, porque a cidade também está em escassez. Se a gente entrar, a gente não pode estar em escassez. Se a gente entrar, a gente vai ser morto. Se a gente ficar parado aqui na porta da cidade, a gente também vai morrer. Então, vamos até o acampamento dos sírios, porque se eles nos receberem, pelo menos a gente vai receber algum alimento. Se não, ele já mata a gente mesmo e acaba com o nosso sofrimento. E esses 2 leprosos, eles vão até o acampamento. Só que quando eles chegam lá, o acampamento estava totalmente vazio. Estava tudo lá, tinha roupa lá, estava cheio de alimento de um exército inteiro da Síria. Tinha os cavalos, tinham as armas, estava tudo lá, só que não tinha nenhum soldado. E eles: o que aconteceu aqui? É porque durante a noite, sem que ninguém fizesse absolutamente nada, o Senhor se moveu em favor do povo, e Ele trouxe um grande terror e espanto no meio daquele povo. E eles pensaram: o povo de Israel, eles contrataram os heteus e os egípcios contra nós, alugaram eles contra nós, então vamos fugir daqui. Mas foi algo que o Senhor colocou no coração deles, e eles saíram fugindo, largaram tudo para trás. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina que aos seus amados dá enquanto eles dormem. Eles agora receberam uma palavra do Senhor. Naturalmente não havia acontecido nada. Até porque como que eles iriam contratar os heteus e os egípcios, se nem da cidade eles conseguiam sair, porque a cidade estava cercada? Mas a boa mão de Deus, ela age de forma sobrenatural para mudar a nossa história. Milagre não se explica, milagre se vive. O sobrenatural de Deus, ele se manifesta de uma forma que a gente não entende, mas a gente também não precisa entender. A gente só precisa saber que Deus ele está agindo em nosso favor, nas situações e dos jeitos mais improváveis, da forma como a gente não imaginava que poderia acontecer. O Senhor, Ele vai agir. Para quê? Para que o povo dele possa ser abençoado, e principalmente para que a palavra do profeta do Senhor ela se cumpra, porque a palavra do profeta é a palavra do Senhor. Amém. Então nessa manhã, como o profeta do Senhor coloca uma palavra sobre a tua vida. Amém, Jesus. Não importa se a tua luta e a tua escassez tem durado muitos anos, escassez no teu emocional, já desgastado, depressivo, amargurado. Não importa se é financeiro, não importa se é nos teus relacionamentos, o que importa é uma palavra do Senhor sobre a tua vida. Amém. Nesta manhã,
E a palavra do Senhor para a tua vida nesta manhã é: se hoje você crê na palavra do Senhor, na palavra que está sendo liberada desse altar hoje, ainda amanhã a tua história será totalmente transformada. Aonde tem sido a área de escassez da tua vida, esse inimigo que se juntou com você por um caminho vai fugir por 7 caminhos diferentes, e você será honrado, suprido, abençoado, e vai sair da escassez para a abundância em nome de Jesus. Aí aqueles 2 leprosos viram que o acampamento dos sírios daquela forma e vieram, voltaram para Samaria, e eles contaram lá na porta: olha, é o seguinte, avisa o rei, nós fomos no acampamento e o acampamento está vazio, não tem ninguém. O rei pensou: eles estão fazendo uma armadilha, eles devem estar escondidos, e quando nós formos lá, eles vão nos atacar. Então envia 2 carros e cavaleiros lá para poder verificar. Eles foram, viram que estava vazio, voltaram, anunciaram ao rei. E aí, na hora que o braço direito do rei foi ver que ele viu tudo aquilo, a multidão que estava desesperada e faminta atropelou ele, passou por cima, e ele morreu ali, diante de toda aquela prosperidade, fartura e provisão do Senhor. Mas ele não comeu, porque ele não creu. E aí o povo naquele dia pôde se suprir, as portas da cidade que estavam fechadas foram abertas mais uma vez, e o Senhor derramou um nível de prosperidade sobre eles superior ao estado que eles estavam antes daquela guerra. O Senhor, Ele vai te abençoar e vai te colocar num patamar superior ao melhor momento da história da tua vida. Por quê? Porque você decidiu crer na palavra do profeta de Deus. Porque você decidiu crer na palavra que sai do altar do Senhor. O mesmo Deus que agia na vida de Eliseu é o Deus que age ainda nos dias de hoje, e age ainda de forma superior. Porque lá em Hebreus, a palavra do Senhor fala lá no capítulo 12, fala dos heróis da fé, e ele fala que todos eles foram grandes homens de Deus, homens de quem o mundo não era digno, mas eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Por quê? Porque o Espírito vinha sobre eles, retornava para os céus, mas agora o Espírito Santo de Deus, ele habita em cada um daquele que coloca a vida e que aceita Jesus. Você aceitou Jesus, você crê nele, então o Espírito Santo de Deus, ele se move em você, ele habita em você, e ele age na tua casa e na tua família com poder e grande glória, e o inimigo não pode fazer nada para impedir o poder de Deus de te honrar nesta terra, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. E para nós encerrarmos, fique para o teu lugar. Aleluia. Deus pode mudar a nossa história do dia para a noite, pois não há impossíveis para Ele todas as coisas. Amém. Sabe quem limita o poder de Deus? O que pode limitar o poder de Deus? A gente. A gente tem o poder de limitar o poder de Deus na nossa vida. Por quê? Porque a gente pega uma caixinha e a gente coloca Deus dentro da caixinha, e a gente fala para Deus assim: Deus, você não pode fazer essas coisas, Deus. Não, Deus, eu creio só que o Senhor pode fazer isso, isso, isso. Isso aqui, Deus, eu acho que o Senhor não pode fazer. Então eu deixo Deus dentro daquela caixinha, que é o nível daquilo que eu consigo crer e assimilar que Deus pode fazer. Mas a palavra do Senhor nos ensina que não há impossíveis para Deus. Em toda e qualquer situação onde Ele quiser agir, Ele vai agir. Não importa o grau, o nível de dificuldade, Ele é o Deus que criou todo o universo, todo o cosmos em 7 dias. Ele tirou do nada
e trouxe para tudo. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Será que há algo impossível para esse Deus? Não há. Então Ele pode mudar sim a história da nossa vida, do dia para a noite ou da noite para o dia. E eu quero profetizar que vai acontecer de um dia para o outro a paz que você sempre buscou. Amém, Jesus. A liberação de causas retidas há anos na justiça, a conquista de bens desejados há muito tempo, a gestação sonhada, o casamento sonhado, a vida sentimental plena, a família bendita, a cura que você precisa, a salvação da sua família, a tua promoção, a tua porta de emprego, o crescimento da tua empresa, a liberação dos teus projetos vai acontecer de um dia para o outro. Quando você está menos de esperar, o Senhor vai manifestar a glória dele na tua